Olá, meus queridos! Começa agora mais um BN Imóveis Cast. Como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo ou ouvindo esse programa, mas a meta sempre é essa, levar notícias do mercado imobiliário. Seja de pessoas já consolidadas, seja de pessoas novas, seja corretor, arquiteto, aquele que está começando a nova tecnologia, enfim, todo esse mercado imobiliário maravilhoso que tanta riqueza gera para a nossa sociedade, a discussão está sendo aqui. Então, a vocês o nosso muito obrigado pela audiência e, é claro, a nossos patrocinadores que em breve a gente vai falar um por um aqui, o apoio que vocês têm sempre nos dado. E, é claro, a bancada ali com o doutor Igor ali nos ajudando, sempre nesse processo de passar o melhor para cada um de vocês. E a gente tem hoje aqui na mesa duas pessoas muito interessantes. Mas antes você deve estar me perguntando, ô Azevedo, cadê Dimitri? Né? Que não está aí do lado e ele sempre faz essas apresentações. Dimitri teve um compromisso, esse cara virou mega agora, né? Na hora que está na QPC agora, está mega, que é um dos nossos patrocinadores, essa incorporadora baiana que está fazendo um projeto maravilhoso, várias coisas boas chegando para vocês, que Dimitri é que vai passar. Mas hoje eu vou comandar essa bancada com as devidas venhas, os devidos deslizes que o nosso querido Dimitri tem condição de me corrigir, eu vou fazer esse programa com vocês. E tendo aqui do lado, evidentemente, nós dois ilustres convidados. Primeiro, o doutor Bruno Widberg, que aqui na semana do último podcast, gente, a gente falou aqui sobre o Avalimob. Só que eu sou um mero, digamos assim, apoiador, investidor e, digamos assim, um contribuidor dessa ferramenta maravilhosa, desse Apple maravilhoso, mas tinha que falar com quem? Com quem criou. As diversas procuras, as diversas demandas que tiveram após eu falar aqui, fez-me trazer aqui o próprio Bruno Widberg para poder falar. E também teremos aqui do lado nosso querido Zé Corrico, cara que ele está dizendo aqui que tem 2 anos, mas vocês vão conversar aqui com ele, você vai ver o seguinte, a experiência desse cara e o perfil foi feito para o que ele está fazendo, que é trabalhar o mercado imobiliário como corretor, fazendo grandes vendas, principalmente focado no alto luxo, que a nobreza dele, vocês vão ver aqui, é o que mostra que já está caindo muito bem no DNA feito para isso. Então, a vocês eu queria primeiro passar e dar o nosso bem-vindos aqui ao nosso BN Imóveis Cast, começando com o doutor Bruno. Obrigado, Azevedo, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Você que é parceiro hoje do Avalimob, parceiro da Buildap, né? Criador de verdade do Avalimob é a Buildap. A empresa é toda a inteligência de mercado, voltada para a incorporação imobiliária. É a Buildap, que é a grande gestora e criadora desse app que você está nos apoiando, né, e nos incentivando. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de bater esse papo, apresentar ao mercado de incorporação o potencial que o Avalimob tem e também a Buildap, né? Ele é filho da Buildap. Perfeito, a gente vai conversar bastante sobre isso. Zeca, bem-vindo aqui ao nosso BN Imóveis Cast. Obrigado, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu ainda estou engateando, eu estou aqui mais como ouvinte do que para falar. Nada, primeiro vamos começar por você, de onde veio, de que nutre-se, de que se alimenta Bruno, Zeca, e me fala um pouquinho sobre o seu início, inclusive na carreira de corretor, Zeca. Para falar da carreira de corretor, eu tenho que falar antes da minha vivência no ramo de alta joalheria, que eu comecei em 1999 com Carlos Jodeiro. Opa. Um grande amigo, um grande chefe, um grande mestre, que me ensinou muita coisa, não só no ramo de vendas, mas no lifestyle que ele tinha. Verdade, um querido amigo, uma pessoa que está sempre sendo lembrada por todos que são daqui da sociedade baiana e de fora também. Quem não conhece a famosa pulseirinha Senhor do Bonfim, né? E ele, quando faleceu em julho, eu não vi muito sentido em continuar na loja, porque a Carlos Jodeiro sempre foi Carlos Jodeiro, a pessoa dele. Então eu pedi para sair da Carlos Jodeiro e fui para uma outra empresa onde eu estou hoje, que é a Loure Joias. Nesse meio tempo, um amigo meu, de uma incorporadora, me perguntou: Zeca, por que você não tira o Cresce? Eu fiz: não, imagina e tal. Ele fez: não, é um curso online, você pode fazer, você tem um network muito bom.
Aí eu pensei, por que não fazer? Fiz o curso, tirei meu Cresce e, para minha surpresa, em menos de um mês com o Cresce, eu fiz muitas vendas no lançamento. Infartei depois disso. Mentira, Zé. Infartei 2 meses depois. Aí deu uma parada, deu uma parada, aí voltei para o mercado, e é um mercado que é simplesmente delicioso. Trabalhar no mercado imobiliário de alto padrão é muito gostoso, até porque, por eu já estar nesse ramo de alta joalheria, eu acabo tratando com muitos amigos, então isso Verdade. é muito bom. Eu acho que é um legado também de Carlinhos, é a maneira que ele lidava com todos. Então, Carlinhos, ele não só era uma pessoa que falava, mas ele gostava muito de ouvir também. E eu, por várias vezes, estive com ele. Carlinhos era aquele cara que acolhia, que ouvia, né? E que, de alguma forma, a gente se sentia muito leve, muito próximo a ele. Então, lidar com gente é uma das características fundamentais, eu acho, da carreira do corretor de imóveis. Amanhã depois, e a gente vai passar aqui a bola um pouco para uma manhã depois, tudo isso que a gente está vendo aí, muita coisa está acontecendo na parte de tecnologia. E a tecnologia que veio para auxiliar todos nós, de alguma forma, vai criar uma valorização disso que Carlinhos fazia tão bem, que são as conexões, e que o corretor de imóveis tem que fazer muito bem, que são as conexões, o tete a tete, o olho a olho. Não é? Brunão, me diga aí você, me conta um pouquinho aí de sua história, como é que você chegou na Buildup e, consequentemente, de onde é que surgiu a ideia do Avalimob. Pronto. Eu também sou corretor. Eu sou arquiteto urbanista de formação e entrei na corretagem meio que por acidente. Um cliente, amigo, parceiro, pai de uma amiga minha que vinha morar em Salvador, resolveu comprar um apartamento para a filha, e aí eu não conhecia ninguém no mercado de Salvador. E aí ele me liga: Bruno, preciso que você me assessore nesse processo e identifique um apartamento para minha filha. Só que, rapaz, eu sou arquiteto, eu não tenho um conhecimento do mercado imobiliário aqui de Salvador. Ele: mas você não é arquiteto? Eu falei: sou. Então você não sabe dizer se o imóvel é bom ou ruim, a localização é boa ou ruim? Que arquiteto é você? Eu falei: porra, você tocou num ponto fraco aí. Não, isso aí eu sei. Mas na hora de precificar, eu não sei. Na hora de avaliar o imóvel, valorar o imóvel, né? Avaliar a documentação, ele: não, isso aí deixa para o corretor, que você só vai acompanhar e você vai me imitar um relatório. Nisso nós visitamos alguns apartamentos na Graça, na Vitória. Ele acabou comprando o imóvel para a filha dele, e ele me pergunta: por que você não vira corretor também? Né? Você está perdendo uma parcela, seus clientes que são investidores e tal, podem adquirir um imóvel com você. E aí eu acabei fazendo um curso do Cresce, depois fiz o curso de avaliação imobiliária. Só que, como todo corretor, no início, né, não com a experiência que ele já tem no mercado de joalheria, mas se bate muito, né? E eu jovem no mercado, tem que ler uma escritura, nunca tinha lido uma escritura, né? Me deparei com termos que eu gosto de falar muito, laudêmio, efiteuse, o que é isso, né? Então isso me deixava muito perdido. Mas com a inteligência, enquanto arquiteto urbanista, eu já conseguia ter uma leitura urbana, já conseguia ter um entendimento de mercado e o comportamento, a movimentação dessas incorporadoras, né? Eu aprendi muito com um mestre do mercado, que é Silvio Agra. Já estive aqui recentemente. Foi um grande mentor nesse início da minha jornada, só que eu sempre tive a necessidade de... não é todo momento que eu estou com um cliente que eu tenho um Azevedo do meu lado, eu não vou ter um Silvio do meu lado para me dar suporte. E nesse momento de dificuldade com um cliente, onde eu posso gaguejar para avaliar o imóvel dele, onde eu posso ter dificuldades para interpretar aquela região, quem poderia me estender a mão nesse momento, né? E aí isso sempre ficou uma lacuna nesse meu processo enquanto corretor, porque enquanto arquiteto a gente consegue se desenrolar muito bem. Eu entrei em sociedade com a Buildup, que é formada pelos meus 2 sócios, Bruno Leão e Maurício Pelzenburg, e nós começamos a implementar uma inteligência de mercado. Inicialmente a Buildup fazia estudos de viabilidade para terrenistas, para family offices, né? E aí a gente começou a maturar isso com a inteligência de mercado, que eu já tinha adquirido por trabalhar com planejamento urbano estratégico, pela aproximação que eu já tinha criado com os corretores.
E aí, na Buildup, com o amadurecimento dessa inteligência de mercado para o desenvolvimento dos produtos, me veio de novo aquele sentimento do corretor no início da sua jornada que precisa de um apoio, que precisa de um suporte. E em reunião com meus sócios, vamos criar um filho dessa análise de mercado macro que a Buildup faz para ajudar o corretor que está começando. E com o objetivo de elevar o nível, o padrão de qualidade dos corretores. Porque e daí surgiu o Avalimob, né? O Avalimob, então, ele não é uma ferramenta de venda. Ela é uma ferramenta de treinamento, é uma ferramenta de educação, é uma ferramenta de consultoria, não é? De performance, para que ajude o corretor a performar melhor. Então, o Avalimob, ele surgiu com esse intuito, de elevar o valor agregado do serviço prestado por aquele profissional. E no momento a inteligência artificial ela vem para substituir o corretor ou qualquer coisa que seja, mas elevar, agregar ainda mais no serviço que ele já presta. Daí que surgiu o Avalimob, né? Perfeito. Mas a Avalimob vem de avaliação de imóvel, não, porque o B é de avaliação mobile. Avaliação imobiliária mobile. Então é as duas coisas. É um trocadilho dentro do mesmo nome, porque o grande objetivo do Avalimob, quando ele surgiu, é ajudar o corretor que não tem um curso de avaliação imobiliária, né, ele não tem o CNAI, mas ele tem um poder da avaliação opinativa, que é inerente a todo corretor, mas aí muitas vezes ele não tem o preparo para fazer essa avaliação. Até porque, vamos combinar que imóvel, cada um tem o seu, né? Isso. É o seu mundo próprio, ali você viveu diversas emoções dentro daquele imóvel e que por vezes é difícil para que você argumente junto ao dono do imóvel ou quiçá ao comprador daquele imóvel que vem muito cartesiano, muito assim. Então, de alguma forma, você tem uma ferramenta de apoio, é o que eu canso de dizer. O corretor de imóvel, ele não está com a carreira dele ameaçada pela inteligência artificial. Sim. Agora, o corretor de imóvel que não usar a inteligência artificial, ele vai estar ameaçado pelo outro corretor que usa a inteligência artificial. Então, é simplesmente isso. Ou seja, o corretor que não usava o celular, ele foi ameaçado pelo corretor que usava o celular. Então, é mais ou menos isso, é uma ferramenta de apoio. E aí, eu devolvo um pouco para você, Zeca. O que é que você vê dentro do que você hoje já vive, do apoio de inteligência artificial, de tecnologia, ou de um Apple como esse, citado agora por Bruno, uma avaliação, apoiar na avaliação no dia a dia do seu trabalho? Eu acho que a tendência é essa agora. Inclusive, eu vi até uma entrevista aqui com a Rita, que estava aqui, exato, que ela já está usando isso muito bem. Muito. Rita talvez seja uma das melhores ela que eu vejo fazendo Minha isso. Minha amiga, gosto muito dela, um beijo. Mas eu estou bem jurássico em relação a isso. Eu preciso me atualizar, porque realmente a tendência é essa. Sem dúvida. E é o que eu digo hoje em dia. Eu acho que o mais importante é o que você falou aí agora, Zico. Nem todo mundo está já no processo. Sim. Mas eu acho que a cabeça tem que estar dizendo o seguinte: eu vou pegar e fazer. Exatamente. Eu não vou ter medo de pegar e fazer. E aí vou contar uma historinha para vocês. Quando eu montei na Elo, mando um abraço aqui para a Elo, faz agora em outubro 32 anos de imobiliária. E o que acabou acontecendo? Eu montei a primeira equipe .com da Bahia. Ou seja, .com que era só poderia fazer a venda do corretor através da tecnologia. E aí eu digo, gente, vou pagar inclusive um pouquinho mais. Naquela época todos os corretores de imobiliária recebiam 1,05 de comissão. Eu digo, vou pagar 1,3, mas só vou fazer... Não teve um corretor, você acredita? Ninguém quis, eu precisei botar minha irmã, porque aí não tinha jeito, minha irmã, para poder fazer essa operação. E aí, de novo, aquilo se torna hoje algo que ninguém mais cogita não ter uma equipe que vai trabalhar lead dentro da sua imobiliária. Então, o novo geralmente causa uma certa aflição. O novo, por vezes, está sendo implementado e acontece alguns erros. Aí, geralmente, aquela pessoa pega e vem e diz assim, não presta.
né? Ou o lead é ruim, não presta eu ficar trabalhando. Nossa, mas aquilo é um exercício constante que vai só fazer o aprimoramento. E a inteligência artificial, né, Bruno, vem um pouco disso, né? Ou seja, o Avalimob ele surgiu de um jeito, com certeza hoje já está de outro. Me conta um pouquinho o funcionamento de como é que ele é usado. O Avalimob, ele inicialmente ele surgiu para fazer avaliação imobiliária. Então, o corretor, ele vai na casa de um cliente, ele precisa lançar aquele produto no mercado. E é engraçado porque quando a gente mora no apartamento, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas na hora que a gente vai vender, a nossa grama é a mais verde de todos. Nosso dinheiro vale mais do que o outro, né? E o corretor precisa analisar tecnicamente e mercadologicamente para que ele tenha respaldo com o cliente, né? Inicialmente, um corretor tradicional, quando ele ia fazer uma avaliação imobiliária para a elaboração de um PITAM, né, ele tem que fazer aquele levantamento. É quase uma monografia que ele tem que montar para entregar para o cliente. Ele levanta ali 10, 15, 20 imóveis diferentes, faz uma análise comparativa, faz aquele cruzamento de Rose-Heidt para poder apresentar um relatório técnico para esse cliente. A gente chegou no início da Buildup e do Avalimob, nós levantávamos manualmente 50 imóveis num turno. E hoje o Avalimob ela consegue fazer um mapeamento de mais de 11 mil imóveis em um único dia. Isso significa um ganho de produtividade absurdo. Isso faz com que a gente tenha uma leitura de mercado mais completa. Isso dá respaldo para que o corretor consiga analisar aquele imóvel com um volume de imóveis similares para compor a avaliação dele. Lógico que a inteligência artificial ela é uma ferramenta de performance. Então ela vai lhe trazer todos os indicadores com base em parâmetros com que o corretor ele coloca. Então aquele apartamento tem 130 metros quadrados, 2, 3 quartos, tem 2 vagas de garagem. Isso são parâmetros que ele vai alimentando o app. E esse app vai começando a fazer uma varredura de imóveis que tem similaridades com esses parâmetros, para que ele aí sim monte um range de precificação para que o corretor adote. Mas ele pega ou não. essas informações de onde? Dos anúncios que são feitos? Dos anúncios que são grupo feitos. Grupo Zap, por aí vai. Exatamente. Ele pega de todos os anúncios disponíveis no mercado e ele vai fazendo essas análises comparativas, né? Só que no final das contas, o peso está na decisão do corretor. Então, ele não impõe ao corretor. Ele sugere. Ele apresenta os valores de mercado e aí o corretor ele opta por entregar um relatório seguindo aqueles parâmetros ou ele pode arbitrar. Não. A média do mercado é essa daqui. Mas esse imóvel ele tem uma característica diferenciada por algum motivo. E ele pontua essa característica em específico naquele relatório e no final, com apenas um clique, em menos de 5 minutos, ele tem um relatório técnico completo com todas as características daquele imóvel que pode ser entregue ao cliente como um presente, que pode ser negociado como uma forma de conseguir uma exclusividade na venda daquele imóvel, ou ele pode ser até negociado e ele fazer aí com isso uma renda extra. Perfeito. Né? Essa avaliação vale isso, né? Essa avaliação não vale somente para quem quer vender o imóvel. Às vezes você quer alugar o imóvel e para antes de você arbitrar o valor da locação, você faz uma análise de mercado. Você faz uma precificação daquele imóvel para entender qual é o valor daquela locação mais adequada. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, fica à vontade. Um dos maiores problemas de venda de imóvel hoje é o imóvel estar precificado errado. Concordo. O que acontece muitas vezes é que um corretor vai avaliar para agradar o cliente, coloca o preço lá em cima, o cliente compra aquela ideia, o imóvel às vezes é maravilhoso, as pessoas vão visitar, acham incrível, mas não vende porque não chega o valor real de mercado. E muitas vezes o mercado imobiliário, gente, já sofreu, na época de terreno, que teve o boom imobiliário, 2010, 2009... Fazia-se muito isso, o corretor malandro, porque em qualquer categoria profissional tem, né? Tem os boas pessoas, que na verdade são a grande maioria, mas tem os danadinhos. E esses danadinhos faziam isso. Às vezes, ofereciam ao dono da área, do terreno, e falavam que aquele imóvel valia 1 milhão, quando na verdade valia 600,
só para ele ganhar tempo, para que outra pessoa não fosse lá e fechasse, para ele ganhar tempo para vir com uma proposta, não era nunca 1 milhão, porque não valia 1 milhão, mas aí em 800. Então, de alguma forma, ele ganhar tempo. Então, essa precificação eu acho também fundamental. E aí eu venho com uma pergunta que, hoje em dia, muitos corretores, Zé, que entraram fortemente nessa questão do alto luxo. Então, parece que, digamos assim, você corretor, quero o alto luxo. Mas não é só isso, né? Ou seja, muita gente ganha muito dinheiro, corretores de imóvel, vendendo Minha Casa Minha Vida. Claro. Não é? Então, agora, sem dúvida nenhuma, o alto luxo empresta glamour, empresta não sei o quê, mas precisa ter um ponto que você colocou muito forte, talvez seja a principal característica, o networking, a vivência, etc. Você concorda com isso? Ou seja, quais são os pontos fundamentais que você vê que define que, não, eu posso me colocar como corretor para vender alto luxo e não só o glamour de ter isso, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais é a sua expressão corporal, o seu falar, conectar com essas pessoas. Porque do mesmo jeito eu posso tentar me conectar com o alto padrão de uma forma completamente equívoca e eu não vou conseguir chegar nele. Ele não vai se identificar comigo. Ele vai me achar um impostor. Uhum. Então essa coisa de você conectar com quem você quer falar é muito importante. E aí passa pelo quê? Nessa questão de conexão. Eu brinco muito que o corretor fala muito, que talvez seja um dos grandes erros de vendedor em si. Uhum. Vendedor é uma língua felina, gente. É uma língua irrequieta. E isso, na minha concepção, é um grande erro. Sim. Né? Pare na frente do espelho, comece a conversar. Sabe por quê? Quando a gente entra numa loja, geralmente eu me classifico um excelente comprador. Mas, quando ver, me entendo como um péssimo vendedor, porque eu falo muito. E aí, o que é que a gente, de vez em quando entra na loja, não gosta de vendedor? Porque o vendedor, ele fica ali induzindo a fazer o que... E ninguém gosta de ser induzido, né? As pessoas, na verdade, na sua grande maioria, quer que você escolha, você tenha a oportunidade de você escolher. O que é que eu vejo muito em Instagram de corretor? Você abre o Instagram e parece um catálogo. Eu acho, eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que um Instagram de um corretor, ele tem que ter imóvel, claro, e tem que ter o seu estilo de vida. Porque o cliente ele vai se identificar exatamente com o imóvel e com o seu estilo de vida. Pô, se esse cara aí gosta das coisas que eu gosto, acho que eu vou falar com ele para ver se consigo me conectar com as coisas que eu quero. Perfeito, é um dos grandes caminhos. A Valimob consegue, de alguma forma, entrar um pouquinho nessas características, porque eu me lembro, Bruno, que nas nossas conversas a gente sempre falava um pouquinho dessa questão da inteligência artificial que auxilia, mas tem alguns pontos que são imponderáveis do ponto de vista daquele imóvel. Então, a vista, Sim. né, que aquele imóvel de alguma forma tem. Eu brinco muito que a venda e a compra é uma ação emocional. Você tem todo o lado técnico, tem outro lado não sei o quê, mas por mais que Zeca chegue para mim e diga, Azevedo, esse quarto aí não é o que você gosta. Mas se eu entrei no quarto e alguma coisa me deu aquela sensação de que não, esse aqui eu quero, vai ser esse. Então, quais são os pontos que são avaliados, são postos em conta para que seja feita essa randomização, né? E de alguma forma saia o valor? Esses pontos eles são vinculados aos parâmetros que o corretor já vai alimentando a ferramenta, né? Então, aquilo que eu falei inicialmente, a metragem, número de quartos, a localização e garagem, estado de conservação, ele pode opinar. Você tocou num ponto interessante, a vista, né? E a vista, ela entra num elemento que é muito particular do imóvel. Por exemplo, um cliente que ele só quer um apartamento no Corredor da Vitória, um alto padrão, e ele está ali optando por algum leque de opções que um corretor do alto luxo traz, a vista não é mais um elemento de diferenciação, porque todos eles têm.
Então são outros elementos que esse imóvel agrega. Então, dependendo de em que posição do corredor da Vitória aquele apartamento está, impacta mais do que a vista que todos têm. Perfeito. Né? Entendi. Então, assim, aí entra Por ser Vitória, do lado esquerdo, num apartamento, num prédio relativamente novo, o ponderal é o mesmo. Exatamente. Entendi. Então aí entram elementos como a infraestrutura que o imóvel tem, né? Conservação, mobiliário. Quantas vagas de garagem, né? Em que posição, a localização que ele está ali naquela região, isso aí impacta mais do que a vista, ou seja, cada imóvel, como você falou, ele é muito particular. A ferramenta ela faz uma avaliação, então ela vai avaliar os imóveis daquela região, mas o ponto particular cabe ao profissional. É isso que a ferramenta de inteligência artificial jamais vai conseguir substituir. A experiência e a qualidade do profissional. Que ele pode optar, não, com base na ferramenta, está coerente com o que o mercado está ofertando. Ou ele já tem ali um parâmetro que a ferramenta já oferta, mas esse aqui tem um diferencial. Então, perfeito. Seja esse diferencial positivo ou negativo, porque às vezes o imóvel pode estar preso no inventário familiar e você entra numa cápsula do tempo. E isso deprecia o imóvel independente de onde ele esteja. Perfeito. Zeca, perfil do comprador de alto luxo. A gente tem tanto conversado, né, sobre isso nas mesas de corretores e não sei o quê, mas o que é que você vê hoje assim? E se existe diferença? Você que é um cara que a joalheria é bacana porque você trata não só com cliente local, você trata com cliente paulista, você trata com cliente, né, essa multiplicidade de locais. Como é que você tem visto hoje esse cliente do alto luxo? Eu acho que o cliente do alto luxo, existem vários perfis. Tem aquele perfil do cliente que ganhou dinheiro agora, ganhou muito dinheiro agora, e às vezes quer mostrar que ganhou muito dinheiro agora, verdade. Não só nos imóveis, mas compra um carro bacana, compra uma casa de praia, compra uma lancha. E tem aquele cliente de alto padrão que sempre viveu com poder aquisitivo alto, e geralmente essas pessoas, eles preferem imóveis mais discretos, apesar de luxuosos, mais discretos, que não tenham tanta visibilidade. Porque tem alguns imóveis que dão visibilidade. Verdade. E tem outros que são tão bons com menos visibilidade. Então, você tem que Vai conversar dar muito roupa, e conhecer. diz que o novo chique é esse, né? Ou seja, na verdade você paga luxury, caríssimo pela questão de uma marca, sei lá, se você tem uma Moncler, uma camisa Moncler e tudo mais, que antes aparecia bem grande, Moncler e tudo mais. Hoje em dia, a Loro Piana já faz as roupas onde você não identifica essa marca. É um luxo mais silencioso. É um luxo mais low profile, mais silencioso. Então, esse tipo de cliente também vai desde de como ele, de alguma forma, também vai fazer a ida dele ao mercado comprar imóvel, né? Eu acho que independente do que você está vendendo, é muito importante você conhecer o cliente, você conversar com o cliente. Porque às vezes o vendedor, seja ele corretor ou de algum produto, ele quer vender o mais caro e tentando vender o mais caro, às vezes coloca o médio denegrindo a imagem. Aí às vezes a pessoa não quer aquele, você já falou tão mal desse outro, que ele não compra nem aquele que você tentou vender e nem o outro. Então, e isso não tem pode comunicação acontecer. E fala e de alguma coisa que eu acho também, que eu veja só, lá na Remax hoje a gente tem quase 12 mil corretores, né? Na minha carreira aqui de tempo, eu não sei quantos mil corretores eu tive a oportunidade de estar lidando. E muitas vezes é muito isso, ou seja, a gente quer vender de qualquer forma aquele imóvel que tem ali, sem se preocupar tanto se o cliente tem condição de assumir o imóvel. Ou seja, é muito mais você perguntar, ouvir, que você vai identificar, e ao contrário. Se ele está querendo dar um passo maior do que a perna, é você que tem que ser aquele conselheiro dele para dizer, não vá nesse passo que você vai se apertar. E aí você não vendeu um imóvel, você vendeu, quem sabe, vários imóveis futuros para esse cara, né? Mas às vezes não é nem só a questão financeira. Às vezes a pessoa tem condições de comprar um prédio inteiro, mas ele é aquele tipo de pessoa que fala, eu preciso disso? Não, está demais. 40 milhões, 60 milhões, está demais para mim. Um de 20 está bom, já me satisfaz. E realmente, se você parar para pensar, um apartamento de 25 milhões, de 40 milhões, vai ter pouca diferença.
talvez no metro quadrado, um apartamento maior, mas talvez ele não precise desse apartamento tão grande. Então, é saber ouvir o cliente sempre. Sempre, né? Eu brinco muito que o corretor passa a ser um psiquiatra, psicólogo, terapeuta. E eu atendo a ligação a qualquer hora. Para o meu cliente, não boa, tem limite. Boa. Esse é um dos pontos de atender o alto luxo, ou seja, estar disponível sempre. Porque na administração a gente ouve, e vocês também vão trazer esse debate, né? A gente ouve muito de que a gente tem que nos valorizar. Sim. Então, a partir daquele momento, aquele lado de lá tem que saber que eu quero me divertir, que eu quero curtir, que eu quero fazer não sei o quê. Mas a categoria do corretor não dá para ser tanto assim não, né? Eu acho que muitas vezes o time é muito importante. Então, assim, você, não vou atender porque hoje é domingo, não vou atender porque hoje é feriado. Se eu posso atender e eu tenho essa disponibilidade, eu atendo qualquer dia, e qualquer hora. Você não pode perder venda. É por aí. Mas o corretor também ele tem que entender o poder que o silêncio também detém, né? Aquilo que você falou. O vendedor ele precisa, ele tem necessidade de estar falando o tempo todo. Só que o silêncio também ele tem seu valor. Às vezes o cliente que é do alto luxo e que ele vê que você está o tempo todo disponível, muitas vezes é uma necessidade que ele tem só de conversar. Verdade. Não significa que ele queira comprar, né? E às vezes você precisa deixar que o silêncio trabalhe para que ele comece a pensar, não, peraí, como é que eu estou me comportando com o Zé, que não é mais só um corretor, ele é um conselheiro, ele é um amigo. A partir desse momento, o relacionamento começa a migrar, né? Eu acho que cria uma relação que a gente chama de lifetime value, né? Ou seja, você conviver durante um grande período com essa pessoa que se torna, na verdade, um grande referencial e indicador seu, né? Sim. Quantos negócios você deve fazer, hein, Zeca, a partir daquela indicação que alguém fez? Inclusive, grandes clientes meus hoje, que começaram apenas como cliente, a gente viaja para fora, a gente faz vários tipos de programas juntos. Isso é importante, porque esse tipo de cliente é muito mais difícil de ir comprar com outra pessoa. Porque não pense que o cliente é tão fiel assim. O cliente, em qualquer ramo, você tem que saber muito bem amarrar. Por isso que essa atenção é necessária, porque não só a questão de vender, mas o pós-venda é extremamente importante. Extremamente importante. E uma das coisas que eu vejo é que o Avalimob, eu acho que, trazendo um pouco sobre isso, eu acho que uma das formas de ganhar confiança e, de alguma forma, ter esse cliente do lado é você passar muito credibilidade para isso, naquilo que você está opinando. A gente falou aqui, não compre aquele, não compre aquilo, não precisa pagar isso. Mas eu acho que, de certa forma, também, a confiança da informação. Sim. E aí o Avalimob vem com o IA, que auxilia nisso a partir de dados do Cresce. Explica um pouquinho para a gente. Exatamente isso, Azevedo. É aquilo que eu falei. O corretor, muitas vezes, ele está muito preocupado com a venda, ele está muito preocupado com os anúncios, com os diferenciais daquele imóvel, mas ele não tem o trato, ele não teve tempo de amadurecer esse trato mais técnico, né? E o Valdomiro, nós nomeamos dessa forma, pois seria um senhor, uma espécie de um guru que estende a mão para quem... Né, nem todo mundo tem um Azevedo que pode ligar e consultar. Azevedo, estou com um cliente aqui agora, eu falo o quê? Eu faço como? O Valdomiro ele entra nesse mérito, né? Então nós pegamos todas as apostilas do Cresce, nós treinamos essa ferramenta, nós pegamos apostilas de técnicas de negociação, vendas, técnicas que são aplicadas no PMI, né? Nós trouxemos técnicas de PNL para que assessore esse corretor e lhe dê mais qualificação, né? E melhore a sua percepção de valor, não só em relação de percepção, mas valor real para esse cliente, principalmente do alto luxo, que é um cliente extremamente exigente, né? E ele consiga entregar mais e melhor com menos tempo. Então, é uma ferramenta que não só avalia, mas também que educa o profissional. E com isso, nós acreditamos que o padrão do corretor há de se elevar. Eu acho isso fundamental. A informação, até porque ela vem rápida. Sim. Né? Acho que a IA vem com esse propósito e eu tenho isso muito claro na minha cabeça.
Eu cada vez mais frequento grupos, inclusive fora da minha caixinha, ou seja, fora do mercado imobiliário, para poder ouvir, para poder me conectar, e dali, por vezes, saem grandes negócios, né, de pessoas que estão ali. E quando a gente ganha tempo, sobra um pouquinho mais de tempo para fazer essa coisa que é tão importante na categoria do corretor de imóvel. É você frequentar os lugares, estar de alguma forma acessível para ele, para uma conversa, para bater papo, e quantos negócios não saem desse tipo de coisa. E eu vejo também que está acontecendo, e aí vai a pergunta agora para você, Zeca, esse amadurecimento nos colegas corretores de imóveis. Antigamente, a gente falar de parceria dentro da corretagem era alguma coisa extremamente difícil. Criou-se a regra do 50, a regra do não sei o quê, mas era muito mais para resolver conflito do que visando fazer negócio. O choque meu veio quando eu peguei a Remax, lá em 2009, quando a venda era sempre considerada em 2 pedaços, era transação imobiliária. Então, cada venda eram 2 transações. Quem vende e quem compra. Isso eu comecei a cair a ficha. Eu digo, nossa, o compartilhamento é muito maior. Tanto que quando a Remax chegou aqui, os grandes concorrentes eles vinham com a ideia de dizer o seguinte, olha, a Remax não aceita parceria. Era a ideia de tentar, de alguma forma, minar a coisa, mas ao contrário, a gente aceita enormes parcerias, principalmente internas, entre as próprias Remax. É super valorizado isso, inclusive com gente externa também. Mas isso eu vejo no grupo de corretores, inclusive autônomos. Cada vez mais encontros, cada vez mais compartilhamento, uma venda tendo 4 pernas por vezes. Por quê? Porque isso vai gerar mais tempo, mais negócios. Concorda com isso? Tem um ditado que diz, é melhor pingar do que secar. E aí eu tenho feito boas vendas com parceiros. Porque como eu tenho um network muito bom, nem sempre eu tenho a captação. Então é muito importante o meu cliente com o seu imóvel. Perfeito. Então a gente junta, faz a venda, você fica feliz, eu fico feliz, está tudo certo. E o cliente também fica feliz, Exatamente. Que você pode atender ele muito mais rápido, pode atender. E a gente tem um ponto, que aí chega também no Avalimob, que é a questão da setorização. Eu tenho um pilar na minha vida da ideia de corretagem de imóveis, dizendo o seguinte, eu preciso, em primeiro lugar, ser especialista em meu local. Então, se eu moro num determinado prédio, eu tenho que ser especialista em meu prédio. Eu brinco lá com os porteiros dizendo o seguinte, se um dia vender um imóvel aqui, vocês me apresentarem outro corretor, eu demito todos vocês, vou me tornar síndico e demito todos vocês, porque eu tenho que ser o cara. Então, ali, todo mundo daquele prédio tem que saber que você vende, que você é um corretor de imóvel, que você vende bem. Saio dali, eu vou ser esse cara da rua. Saio dali, eu vou ser esse cara do bairro. E para vencer e ser especialista de um bairro, é muito difícil. É muita gente. Você imagine você ser especialista em vários bairros. Então, a necessidade da parceria vem em cima disso. Sim. Olha, eu estou aqui, mas o especialista ali de Itapuã é Bruno. Então, vamos lá para poder traçar isso. E Bruno vai estar com conhecimento para ver se o Avalimob está ali montado, sabe as características dali. Então, essa setorização por bairro também é muito usada? Também é muito usada e ela foi desenvolvida para atender 2 objetivos. Tá. Um objetivo é o corretor. O outro objetivo é os interesses do incorporador. Então, o corretor ele identifica um terreno, ele identifica uma casa e ele precisa muitas vezes identificar qual é a vocação daquele terreno. E quem indica a vocação é o bairro. É a localização em que aquele terreno está inserido. O Avalimob, ele trabalha nisso. Então ele começa com o mapeamento que ele faz de mais de 10, 11, 12, 15 mil imóveis que ele vai fazer nessa varredura, ele identifica que ali há uma predominância de apartamentos de 1 quarto, de 2 quartos, de apartamentos que tenham somente uma vaga de garagem, 2 vagas de garagem, de apartamentos com mais de 30, 40 anos de existência, de uso. Então, com isso você consegue começar a entender qual é o perfil daquela localização daquele bairro. Então não é só a precificação dos imóveis, são as características dos imóveis que compõem aquela vida urbana.
que permite com que o corretor faça uma leitura urbana mais completa. Essa leitura serve de artifício para uma argumentação com o terrenista, com o incorporador. Aqui cabe uma academia, porque você tem essa enorme quantidade de imóveis com essas características e nenhuma academia perto, ou somente uma academia. Aqui cabe um supermercado, ou aqui cabe um novo empreendimento de 1 e 2 quartos, porque a predominância aqui é 3 quartos. Então, há uma carência desse produto aqui e o inverso. Então, essa setorização dos bairros advém dos imóveis que já são anunciados. Cada imóvel está localizado em um determinado bairro com determinada característica. Essa varredura de imóveis permite com que a ferramenta tenha uma análise muito mais completa desse comportamento do mercado imobiliário na cidade em que o aplicativo já faz a varredura. E hoje está em quantas cidades? Hoje o Avalimóvel já está expandido para mais de 11 cidades. Ele já está em 3 capitais do Nordeste. Estamos expandindo. Nossa estratégia é abarcar todas as capitais do Nordeste até o final do ano e a capital do Brasil, Brasília. Então nós já estamos com Feira de Santana, estamos entrando em Lauro de Freitas, Camaçari, né? E vamos aí Barreiras, Luiz Eduardo, lá no extremo oeste. Então nós já temos aí em torno de 12 cidades mapeadas, Ilhéus, Itabuna, são os grandes centros que movimentam o estado, né? E a propagação nas capitais do Nordeste. Isso, a empresa nordestina temos que valorizar a nossa região, né? Isso eu faço questão de dizer, e foi isso que me encantou particularmente no projeto, que me motivou a estar de alguma forma junto com a Buildup nesse projeto Avalimóvel, e com certeza vamos avançar e muito por aí, porque eu acho que o corretor só vai ser beneficiado. Eu acho que cria não só a facilidade de ganho de tempo para conversar com esse cliente, principalmente ouvir o seu cliente, a avaliação vai sair dali para poder nortear, como a gente bem fala, é educativo de alguma forma e pode ser a fonte de renda. Exatamente. Porque, vamos combinar, né? Se alguém chama para poder um corretor fazer uma avaliação, a gente, daqui uns dias, a gente vai ter que entender que este é um negócio. A venda do imóvel, a transação, a intermediação, vamos colocar, porque na verdade a gente não vende, quem vende é o proprietário, quem compra é o novo cliente, mas a gente intermedia, mas essa intermediação que a gente está fazendo ali é um outro negócio. Sim. Avaliar é um negócio, intermediar é outro negócio. Então dá para cobrar por essa intermediação vinda desse jeito, né? E vocês, como um dos projetos que eu achei bacana, é porque o valor é extremamente, no final a gente vai falar aqui, se ligue, a gente vai falar aqui qual é o valor que está sendo colocado o Avalimóvel, inclusive vem aí algumas promoções especiais para poder ser feita, mas eu acho extremamente importante saber disso. E aí, vou de novo para Zeca. Zeca, você está mais voltado para que área? Zeca hoje é especialista mais em que área? Ou não, Prado Forte está vendendo imóvel, eu vou para Prado Forte. Como é que está você usando o seu dia a dia? Minha área mais é Graça, Corredor da Vitória, Barra, Ondina e Rio Vermelho. Show. Onde eu atuo mais. Qualquer coisa em outro bairro, eu tenho que consultar os meus parceiros. Boa. E como é que você está vendo essa chegada aí dos imóveis compactos nesses bairros que você hoje mostrou aí que está trabalhando? Nessa roda aí, os compactos estão danados, né? A gente acha que já chegou no limite, mas não. Lançamento atrás de lançamento e eles esgotam. Vendendo super bem, né? Super bem. E eu sou da premissa que ainda está pouco. Eu sou daquela premissa que ainda está pouco. É claro que esse modelo de imóvel, ele tem uma característica muito forte. Todos nós que mexemos no mercado imobiliário, e eu, de novo, o dinossauro de 44 anos mexendo nisso, mas o que eu vejo é que sempre a gente colocou lá atrás de que localização era o ponto mais importante, continua sendo,
até hoje, na minha visão, localização. E esse tipo de imóvel nichado, a localização se faz mais importante ainda, né? Então, esse tipo de imóvel ele tem uma característica fundamental que chama-se bem localizado. Mas, a atender essa premissa, eu acho que tem muito espaço, porque não é só mais a moradia que a gente olha de um quarto de sala, mas você veja, hoje na população brasileira, hoje 32% das pessoas moram sozinhas e está num processo de crescimento. O jovem, diferente do que muita gente está pensando, quando você vai fazer o desejo de compra nos próximos 24 meses, a população brasileira está em 47%, o jovem está em 61%. Então, vai estar continuando. Agora, o tipo de imóvel que esse jovem procura é um imóvel como esse, que eu me localizo fácil, que eu posso fechar a porta, viajar, que eu tenho rentabilidade com esse imóvel, que é o que o investidor, de alguma forma, olha. Eu fui agora ver um produto da Elo, que está comercializando Sambartes, ali em Ondina, do lado do Instituto de Reabilitação da Bahia, do lado ali do antigo Pieçudo, a Localiza que tem ali. Sim. E, nossa, ele está antes do circuito e próximo do circuito, com a vista maravilhosa. Conversando com as pessoas que lá estão, ainda tem algumas unidades lá disponíveis, a pessoa tem rendimento de 3% quando envolve o período carnavalesco, né? Então, imagina o que é que dá 3% de rendimento. E se você for colocar que o ticket é mais baixo desse imóvel, você pode comprar 2, 3 pelo preço que você compraria um, e você está lidando com alta renda. Isso. Então, administrar o nível de compra do seu cliente é um perfil do corretor de imóvel de alto luxo também, né, Zeca? Eles sempre pedem orientação. Sempre pedem orientação. E isso é fundamental que o corretor esteja preparado, né, Zeca? Preparado, e ele tem que sentir segurança que o corretor está dando um bom conselho. Senão... Exatamente. E é o que eu sempre falo, gente, não tenta, você começou agora, está 6 meses, não sei o quê, você não tem que chegar lá e se vender nessa pessoa que é sua amiga, que vai comprar com você, quer abraçar você se é a bala que matou John Lennon, gente. Saber de tudo, não. Usa ferramentas, eu acho que aí vem o Avale Imóvel muito nesse propósito. Eu sei que a DB Imóveis, que é uma dos nossos apoiadores do programa, do nosso querido Dimitri, usa a ferramenta do Avale Imóvel, a Elo usa a ferramenta, a Remax está começando a utilizar o Avale Imóvel. Então, esses mecanismos vão auxiliar muito para que a gente não tenha que passar aquilo que é uma informação equivocada, porque a falta de confiança, eu acho, é que faz as grandes lambanças no processo da categoria do nosso corretor de imóvel. E aí eu trago de novo essa questão ainda no que se refere ao compacto, ou seja, a velocidade, o IVV do imóvel compacto é um dos maiores que existe no mercado imobiliário. Das 10 mil unidades que foram colocadas, 9 mil e tantas foram vendidas, ou seja, é uma velocidade muito forte do poder de compra desse tipo de imóvel. Então, por isso é que eu acho ainda que a gente tem um espaço bastante interessante para poder crescer. Mas, e aí volto para o Avale Imóvel, Bruno, me conta um pouquinho. A gente está falando aqui muito de alto luxo, mas a gente também tem os imóveis econômicos, né? Aqui, que eu já começo por agradecer também o nosso patrocinador, a Direcional, que é patrocinadora desde sempre do nosso programa e que está aí vindo com lançamentos bastante interessantes, hein, doutor Rodrigo? E que hoje trabalha basicamente no produto econômico, principalmente com esse crescimento que está tendo Minha Casa Minha Vida, que vale lembrar, Minha Casa Minha Vida, hoje o valor do imóvel está em 600 mil, a faixa de renda é 13. Quem pode dizer que 13 é baixa renda? Né? Pelo amor de Deus. Então, de alguma forma, o aplicativo Apple, ele está olhando também fortemente todas as faixas. Sim, o que é interessante, o aplicativo ele não segrega por nicho de mercado. Ele faz a leitura do mercado em si. Então, se um corretor está ali postando, está ali trabalhando os imóveis de nível mais popular, a ferramenta está fazendo essa triagem. Então, quando ele coloca os parâmetros dele
que são parâmetros que estão alinhados a um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Então, ali, apartamento 2 quartos de 55, 56 metros quadrados, né, que não tenha vaga de garagem, em determinado bairro que seja um bairro mais tradicional para esse tipo de lançamento, a ferramenta ela já está fazendo essa busca e já está trazendo ali parâmetros e valores de imóveis para esse corretor que trabalha. Então isso permite que o corretor, tanto do alto luxo quanto o corretor do Minha Casa Minha Vida, tenha condições de trabalhar com a ferramenta de forma igualitária. Né? A ferramenta está ali, como eu falei no início, ela está ali para ser uma ferramenta de performance, independente do segmento em que ele vá atuar, porque ela faz uma leitura do mercado. Por isso que é bom para o corretor e o incorporador que trabalha com baixa, média e alta renda. É interessante para o corretor identificar se ali está nascendo uma bolha imobiliária naquele bairro. Será que é interessante comprar um imóvel aqui agora? Ou no bairro vizinho está mais estratégico por conta de algum incentivo que está acontecendo? Você está vendo esses anúncios começarem a bombar, né? Você vê aí a relação da orla de Jaguaribe, que está começando a se destacar bastante aqui em Salvador, então você já começa a ter uma leitura diferente do que a maioria dos corretores tem. Porque muito corretor espera a informação chegar. Quando você tem uma ferramenta como essa, que é uma ferramenta dinâmica, que está o tempo todo lendo o mercado, você tem informação na palma da mão. E o tempo todo atualizada. Eu acho que esse que é o grande detalhe, né? Para a gente poder fazer uma pesquisa, eu me lembro que a Cirela, quando mandava, aí Toninho Andrade chegava e dizia assim, faz uma pesquisa para você trazer para aqui, para ver como é que tá os concorrentes. Pô, isso era uma segunda, eu levava na outra segunda. Então, para poder fazer, eu ganhar tempo para poder fazer. Olha que só estou me referindo a lançamento. Agora, você imagine de número de unidades de empreendimento, de unidades prontas para você fazer essa varredura, você enquanto corretor, para poder estar atualizando os seus clientes. E eu acho que pode ser, inclusive, uma ferramenta de acompanhamento Sim. do dia a dia com o nosso cliente. Então, eu acho que o corretor de imóvel de alto luxo, ele tem que entender que você tem que virar a referência do seu cliente quando ele pensar em imóvel, seja ele de que for. Ele não daquele produto que você está vendendo. Então, de novo, a preocupação não tem só que ser em vender o produto. Claro que a gente precisa pagar nossas contas, os boletos e tudo mais. Mas, se você faz essa venda bem feita e acompanha esse cliente, porque é muito engraçado a gente ver que às vezes vende, resolveu, pronto, morreu. Você nem olha mais para aquele cliente. Nem olha mais para aquele cliente, comprou. Você acha que esse cliente só vai comprar. Principalmente quando trabalha média e produto econômico. Mas só que esse cliente tem parente. Sim. Né? Que ele vai te indicar, o outro também tem parente. Esse cliente melhora de vida e ele vai querer comprar um imóvel melhor. Então, você tem que acompanhar. E eu acho que ferramentas como essa, quando ela começa a ser utilizada de maneira proativa, tipo, eu vou mandar o relatório de avaliação que eu tive do bairro que ele mora, independente se ele está querendo vender Sim. agora, se ele está querendo comprar agora. Ou então até mesmo ele comprou o imóvel com você, e aí daqui 1, 2 anos, olha o quanto seu imóvel valorizou. Exatamente. Né? Olha a importância aqui, porque é aquilo que você diz, o melhor momento para você comprar um imóvel é agora. Porque daqui 5 anos ele já multiplicou de preço absurdamente, né? Então, até para você, e foi o que o Zeca comentou mais cedo, a importância de você ter um pós-venda bem feito. É isso, é você depois ligar para o cliente aí, está se sentindo bem, comemorar aí, posso um dia no seu apartamento tomar um café, você manter esse relacionamento próximo é extremamente importante. Um detalhe importante que a ferramenta desenvolve é que ela tem um mini CRM associado. Lógico, não é um CRM grande que é utilizado nas imobiliárias e tal, mas é um CRM no qual o corretor ele faz a avaliação daquele imóvel, ele começa a tratar os leads que ele busca e ele tem ali na palma da mão dele um mini CRM onde ele tem um acompanhamento do processo de tratamento daquele lead. Então, ali ele consegue ver que, dependendo do número de leads que ele tenha, então, por exemplo, o Zeca ele tem um apartamento ali no Corredor da Vitória de 15 milhões, que ele fez a avaliação, e ali ele consegue 10, 15 clientes. Só que na correria dele, ele tem outros imóveis, ele esquece. E quando ele vai na ferramenta, que a ferramenta ela tem um processo também de gamificação, onde ele pode determinar um plano de metas. Esse mês eu quero tentar vender 10 imóveis. Então ele tem um processo de gamificação ali, onde ele vai acompanhando essas metas. E nesse processo ele identifica no CRM que o João, o Pedro,
tem um mês que eu falei com o Pedro e ele disse que ia conversar com a esposa e não me deu notícia e eu nunca mais retornei para ele. O CRM, ele lhe avisa. Então, esse acompanhamento ajuda para que, de novo, ele tenha uma performance melhor Isso é dentro importante, do mercado dele. porque eu mesmo que tenho o meu TDAH, sou meio lerdo, e acaba esquecendo das coisas. sei Estou como na você mesa se com os sente. exames. Bruno que está ali do lado, Bruno Real que está ali do lado, a gente vive aguentando essas figuras que eu já comprei uma caixinha de Vans, porque quando o cara começa a acelerar demais, eu dou, meu amigo, toma esse remédio aí e acalme seu ânimo, porque... E aí eu venho com um ponto que é importante a gente dizer, principalmente que se refere agora ao alto luxo. Você hoje percebe, Zeca, uma concorrência do banco. Por que é que eu falo da concorrência do banco? Se você hoje pegar uma boa aplicação para comprar um imóvel de luxo, pegar esse dinheiro, deixar no banco, ele vai lhe render 1,2, a depender do tamanho desse aplicador, né? Ele vai conseguir esses números. O cara diz, pô, para que eu vou tirar isso e tal? Ou a clareza de dizer o seguinte, então, meu amigo, imóvel é um grande investimento, faça isso agora. Como é que vocês estão lidando com essa rejeição? Valdomiro tem que lidar com isso também, viu, doutor? Isso também. Não existe sim essa concorrência, mas depende muito da necessidade do cliente. Se o cliente tiver a necessidade hoje de comprar um imóvel para morar, ele vai comprar. Agora, a concorrência existe e é desleal até. Mas alguns imóveis, por incrível que pareça, têm tido a valorização fora da curva. Verdade. Que dá muito mais do que a aplicação e você ainda continua com o imóvel. Então, assim, tem um apartamento num prédio no Corredor da Vitória, que eu não vou entrar em detalhes de qual prédio que há 1 ano e meio atrás era um valor e hoje está quase o dobro. Então, nenhuma aplicação deu isso. É verdade, eu estou vivendo muito isso em alguns bairros, principalmente Ondina tem dado também um impulsionamento bastante, Barra tem dado um impulsionamento muito grande, e o que eu vejo disso, e tem um exemplo muito característico, é que as pessoas ficam dizendo, vou esperar a taxa Selic baixar, porque a taxa Selic baixando, o rendimento vai ser menor. Mas você concorda, Bruno, de que a taxa Selic baixando, mais pessoas vão ter condição de compra. Sim. Isso é fato. Sim. Né? Mais pessoas tendo condição de compra, aumenta a demanda ou diminui a demanda? Aumenta a demanda. Se aumenta a demanda por um determinado produto, a tendência do preço é baixar ou aumentar? Subir. Então, na verdade, você espera a taxa Selic baixar, por outro lado, o imóvel está subindo de preço. Então, essa conta, meu amigo, é muito, como bem falou aqui o Zeca, é a sua necessidade pessoal do seu momento, se você pode, pegue e faça. Bruno. O que eu acho interessante, Azevedo, é que as pessoas precisam prestar atenção na conta da sua aplicação. Recentemente eu ouvi uma palestra do Barsi, onde ele fala justamente isso, que a pessoa ela tem que tomar cuidado entre o que é o resultado real e o resultado nominal, né? Então, quando você tem ali 1% de rendimento, 1,2% de rendimento na sua carteira, muitas vezes aquele ali não é o real. Tem que abater a inflação, ponto. Pronto. E muitas vezes o rendimento dele não é só para que você não perca valor real. Então, você tem uma valorização ali de 1,2, que na verdade é uma valorização nominal, que só está corrigindo a inflação. Então, isso dá uma análise, de certa forma, ilusória para aquele investidor. Não, aqui eu estou rendendo 18 mil, 20 mil na minha aplicação, mas quando você faz as deduções do imposto, abate a inflação, esses 20 vira 9. A avaliação ela é muito em cima disso. E você vai ver que as grandes fortunas no mundo colocam boa parte do seu patrimônio estão alocados em imóvel. Sim. E você vai ver que, por exemplo, está aí noticiário, o varejo tem tido um problema grande atualmente. A Casas Bahia pedindo recuperação judicial de 17 bilhões de reais. E aí você vai ver, mas a família, na sua base patrimonial, ela está histórica, porque aquele
local ali vale muitas vezes mais do que o negócio que está em cima daquele imóvel. McDonald's é um fato. Se você for pegar onde o McDonald's tem as suas lojas, vale mais do que a operação pode rentabilizar a vida dela toda. Então, esse é um ponto extremamente importante. Comprar imóvel, gente, é extremamente um viés de crescimento patrimonial que os ricos e milionários e as grandes famílias afortunadas utilizam. Então, é você que vai ficar fora disso, você tem que só escolher o seu tamanho, o seu tipo de negócio que você vai entrar, mas, sem dúvida nenhuma, é um grande negócio. Até quando você vai fazer uma alavancagem, uma das primeiras perguntas é: qual é o lastro? Então, se você é bem lastreado, você consegue fazer uma alavancagem considerável, né? E vamos dizer, vamos lá, agora, como é que a pessoa que está vendo ou ouvindo a gente consegue acessar o Avalimóvel, o corretor de imóvel, como é que consegue acessar? Zeca já se interessou aí, quer saber, né, Zeca? Ah, ele já baixou aqui. Bom, o Avalimóvel hoje ele é disponível para iOS, por enquanto ele só está nas plataformas dedicadas para iPhone, né? Nós já estamos no nosso roadmap desenvolvendo também para Android, mas inicialmente ele só está disponível na Apple Store. E estamos falando, inclusive, esse soft open, digamos assim, né? Esse Exatamente. teste, é um MVP imenso, mas é MVP que está sendo feito através do iOS, né? Exatamente. E ele já está disponível, você basta acessar a Apple Store, você já consegue baixar o aplicativo, fazer o seu primeiro teste gratuito, e aí após o primeiro teste, conhecendo um pouco mais da ferramenta, você já consegue fazer uma assinatura. E aí é que está, a assinatura com a transação, como você falou, do negócio, da venda das avaliações, você pode vender até por R$200 um relatório express. Com uma venda, você paga a assinatura do mês inteiro. Então, esse é o grande diferencial e o valor que a ferramenta agrega ao corretor, né? E outra, quanto que essa avaliação agrega no seu valor perante o seu cliente. Às vezes o cliente não fecha a venda com você, mas ele tem ali um relatório que lhe respalda. Pô, eu tenho um relatório aqui do Zeca, que avaliou meu imóvel, olha o que ele me entregou. Entregando para outro corretor, com essa inteligência embarcada por detrás, dificilmente ele vai ser refutado pelo aquilo que ele entregou. Então ele é diferenciado em relação aos concorrentes. E isso, o Avalimóvel, que é a grande missão do Avalimóvel, né? É levar o padrão dos nossos corretores, é levar o padrão de entrega desse serviço, consequentemente do mercado imobiliário como um todo. Perfeito. E queria aproveitar, já que a gente vai entrar nas considerações finais, para também agradecer, que trabalha com altíssimo luxo, viu, Zé? Que é a Italinha Criare, que recentemente fez um evento muito bom aí, Ambientes Planejados, patrocinador do nosso programa também, que fez um evento bacana, que teve lá a palestra do nosso querido Dimitri, que falou lá sobre o mercado de luxo e que a gente está aí com o projeto, eles gostou bastante, a gente vai fazer outras, né? Já me comprometi também com o Rob da gente ir lá, eu vou fazer uma palestra lá para poder falar sobre o mercado, cases, histórias interessantes, tem várias, de vários corretores aí, vou poupar nome, vou criar nome fictício, mas vou trazer umas pérolas desse mercado de dizer que, olha gente, não, o senhor vai aqui, mas esse imóvel é pôr do sol, ele fala, mas é pôr do sol só de tarde, então essas pérolas, a gente tem várias que a gente está lidando no dia a dia e que com certeza a gente vai estar fazendo isso junto ao nosso patrocinador Criare Italinha. Então, começar aqui, já que quem começou a falar foi Bruno, mas passar para a Zeca para poder fazer aí, veja como passa rápido, já temos nosso tempo encerrando, que o senhor fizer suas considerações finais e de pronto lhe agradecer essa simpatia de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu queria dizer que independente de quanto você tenha para investir, compre imóvel. Porque queira ou não queira, se você não tem uma educação financeira boa, é um jeito de você poupar. Proteger. Verdade. E aí depois de um tempo você tem um imóvel, você pode alugar, você pode vender e adquirir um outro imóvel. Então, independente do seu lastro, seja um pequeno investidor ou um grande investidor, sempre tem uma prestação.
Opa, boa. Às vezes proteger até de si próprio, né? Você é um cara que é um Exatamente. gastador. Nossa! Exatamente. Eu vou me proteger, deixa eu garantir aqui antes que eu Exatamente. acabe com tudo. É uma verdade. Bruno, suas considerações Bom, finais. Azevedo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para o público do Bahia Imóveis e dizer que o Avalimob e a Buildup, ela está aí para o mercado de portas abertas para auxiliar o corretor, para auxiliar o incorporador. Convido a todos que nos sigam nas redes sociais, no Avalimob App e na própria Buildup Tecnologia. A Buildup voltada para o mercado, para o incorporador, e o Avalimob voltado para o corretor. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder dividir a mesa com um colega, né? E estamos aí. Pronto, eu vou fazer aqui um desafio, viu? Para que quem a gente vai fazer essa divulgação, o nosso programa, e a gente vai dar um prazo para quem queira se inscrever no Avalimob, mandando e dizendo que de alguma forma te viu aqui, fez o seu quê, a gente vai ter uma condição especial aí para essas pessoas, porque quanto mais eu acho que a gente puder estar utilizando e vendo o grande uso que as inteligências artificiais estão fazendo na nossa vida, eu acho que a gente deve valorizar e fazendo o crescimento do mercado. E é um grande diferencial que a gente tenta colocar no Avalimob. O Avalimob ele não está tentando vender nada para o corretor. O Avalimob ele está agregando valor de mercado no profissional. Perfeito. Então, é um investimento que ele faz no próprio serviço, né? Na própria entrega que ele dá ao mercado, que ele dá ao seu cliente. Então, é esse entendimento de postura, de posicionamento e de entrega que ele tem ao mercado que ele tem que levar em consideração. E é nisso que o Avalimob trabalha. O Avalimob não vende o imóvel, ele capacita o corretor para que ele faça uma entrega cada vez melhor. E vou fazer também outra coisa, ver se a gente num próximo programa, aí vamos ver, a gente faz uma demonstração aqui. Quero tentar aqui botar em loco para ver se na conversa, fazer esse desafio aqui da gente testar, viu, Zé? Que a gente vai pegar uns 2 ou 3 imóveis, botar aí no ombro para ver se bate com o que a gente está já avaliando. E testar o Valdomiro também. E testar o Valdomiro também. Vamos nessa. O Valdomiro ele é treinado, inclusive, para fazer tabela saque e price. Ave Maria, eu não quero aprender mais isso, não. Já passei pelaquela parte da álgebra de Boole, aquelas coisas todas. Gente, eu quero só agradecer mais uma vez a audiência de vocês, a todos os nossos patrocinadores, Direcional, a Criar Italinha, a nossa querida QPC, o apoio aí da Elo Imóveis, da DB Imóveis e, evidentemente, a você pela audiência. Sem vocês, a gente não conseguiria ter esse projeto à frente, que é o projeto que a gente visa educar cada vez mais, trazer informações para o mercado imobiliário, que quanto mais o mercado imobiliário forte, com pessoas capacitadas, mas a gente vai estar surfando nessa onda e ganhando dinheiro. Estamos juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite.